Oi, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um tutorial da Tríade Educacional. Eu sou o Vitor Belotto, professor e formador da Tríade, e hoje vamos aprender como utilizar o Peer Deck nas apresentações do Google. O Peer Deck é uma ferramenta de complemento do Google Apresentações e que permite deixar suas aulas mais dinâmicas, porque durante toda a apresentação existirão perguntas ou tarefas que os alunos vão executando, gerando um feedback instantâneo. Por experiência própria, devo dizer que os alunos amam participar, ler o seu feedback e sentir aquela sensação de surpresa na espera da próxima interação. A primeira coisa que devemos fazer é decidir qual é a apresentação que vamos utilizar o Peer Deck. Nesse tutorial, eu vou utilizar como um exemplo um pedaço da minha aula sobre plantas e o ambiente. Agora, nós precisamos instalar a extensão. Para isso, você precisa clicar em Complementos, em seguida, instalar complementos e uma janela será aberta. Geralmente, o Peer Deck já aparece na página inicial. Caso isso não aconteça, você pode vir até aqui na barra Pesquisar aplicativos e digitar Peer Deck. Em seguida, clique em Peer Deck, depois no botão azul aqui que vai estar escrito Instalar. Faça o seu login utilizando uma conta Google e a instalação ela vai ser concluída e você será direcionado de volta para a sua tela de apresentação. Após a instalação, nós precisamos abrir o Peer Deck. Para abrir o Peer Deck, ainda precisamos clicar na barra de complementos, em seguida Peer Deck para Google Slides e depois abrir o Peer Deck. Você vai observar que ele vai aparecer do lado direito da tela. A extensão é curta e muito simples de você utilizar. A primeira aba que nós temos aqui é uma biblioteca de templates. Nessa biblioteca você já encontra alguns slides prontos com as suas interações. Essas interações podem ser utilizadas, por exemplo, no início de uma aula, durante uma aula ou para finalizar uma aula. Aqui nesse exemplo, para te mostrar, eu vou utilizar um slide de início de aula. Como o assunto é sobre plantas e o ambiente, eu vou tentar coletar o conhecimento prévio dos alunos em relação às plantas. Então, eu abro a aba no início de aula, posso escolher qualquer um desses slides e observe que debaixo dos slides ele mostra o tipo de interação. Por exemplo, uma interação do tipo texto, uma interação do tipo desenho e outras que você pode explorar e descobrir. Como eu quero coletar informações, eu vou utilizar este slide. Clico e você vai observar que ele será inserido na minha apresentação. Observe que a pergunta pode ser modificada. E nesse caso eu vou colocar aqui uma pergunta como um exemplo. O que você sabe sobre os vegetais? Observe que na parte inferior do seu slide, nós temos uma indicação do tipo de interação que foi inserida neste slide. Aqui no caso, nós vamos encontrar a interação do tipo escrita. No momento que nós iniciarmos a lição e o aluno se deparar com este slide, ele vai precisar digitar uma resposta. Quando eu for fazer essa apresentação, você vai entender melhor. Agora, com a minha interação inserida, eu vou clicar em Back para voltar para a página inicial da minha extensão. Vou encurtar aqui a biblioteca de templates e nós temos uma segunda opção que o Peer Deck oferece. Faça as perguntas aos estudantes. Esse tipo de interação texto já foi inserida neste slide, mas ainda existem opções como múltipla escolha, para o aluno inserir um certo dado, um certo número, a inserção de links de internet, para o aluno realizar um desenho durante a apresentação, ou até mesmo arrastar um certo ponto para a resposta que ele julgar correta. No meu próximo slide, eu tenho aqui uma outra pergunta que eu faço para os alunos antes de começar a minha apresentação. Esta pergunta quer saber deles qual é a diferença que eles observam entre os dois vegetais. Como eu quero que os alunos façam as suas respostas e participem da aula, muitos acabam ficando com vergonha de verbalizar. Por isso é também que eu utilizo o Peer Deck. Venho mais uma vez na opção aqui de texto e você vai observar que a indicação será mostrada aqui de que a animação, de que a interação foi inserida neste meu slide. Olha só, a interação do tipo escrita, como no slide anterior. Então, todas essas outras interações você pode inserir na apresentação. Aqui, por exemplo, eu tenho um momento da aula que eu peço para que os alunos façam um desenho da sua própria briófita. Para isso, eu utilizo a opção Draw, que significa desenhar. Observe mais uma vez na parte inferior do slide que tipo de interação nós temos. Nesse caso, o desenho. Existe também uma outra possibilidade de interação, a de arrastar um ponto. Vamos pegar esse exemplo desse último slide.
Esta é uma pergunta que quer saber do aluno em qual das regiões deste esquema a planta se reproduz de maneira sexuada. E aqui eu quero que os alunos tenham uma interação arrastando um ponto para a parte superior ou inferior. E esta interação se encontra aqui, nesta última opção. Ao clicar, você observa que existe uma forma de você personalizar o seu ponto. O Peer Deck de início oferece um ponto, mas isso pode ser modificado por uma estrela, por exemplo. O seu tamanho pode ser alterado aqui, a cor clicando aqui, ou até mesmo, se for necessário, você pode adicionar um novo ponto. Existem outras possibilidades, tá, pessoal, de pontos que você pode utilizar durante a apresentação. Feito isso, você clica em Update Slide. E aí, você terá aquela indicação na parte inferior do seu slide de que nós temos aqui um tipo de interação arrastável. Agora nós vamos fazer o momento de apresentação desses slides para os alunos. Para essa demonstração para você, eu vou dividir a tela em duas. O lado esquerdo vai representar o monitor do professor e o lado direito vai representar o monitor do aluno. Mas antes de dividir a tela, eu vou clicar para iniciar a minha lição e mostrar para vocês um detalhe importante. Existem duas possibilidades de você fazer a apresentação para o aluno. Essa primeira é uma apresentação assíncrona. O aluno resolve as atividades encontradas durante os slides no seu tempo e depois você recebe essas respostas e fornece um feedback estipulando um certo prazo. A segunda opção é a que eu utilizo na sala de aula. Essa interação é em tempo real. É esta que nós vamos demonstrar nesse tutorial. Ao clicar na segunda opção, você vai observar que serão abertas duas telas. Esta primeira tela aqui, a menorzinha, representa o monitor do professor. Deixa eu subir aqui para o primeiro slide. Você observa que na tela maior também muda. É aqui que você vai encontrar as respostas dos alunos. Olha só. Nós temos aqui o segundo slide de apresentação, onde nós temos a interação por meio de uma escrita, e aqui ó, o professor está visualizando. Conforme o aluno vai respondendo em tempo real, essas respostas vão aparecendo aqui. Então eu vou criar uma janela anônima, essa janela anônima vai representar o monitor do aluno, essa daqui também eu vou dar uma diminuída, para a gente conseguir ter as duas visões, de professor e aluno. Para os alunos terem acesso a essa atividade, eles precisam de um link e um código. Basta você clicar aqui e ele vai mostrar para você qual é o código e qual é o link que o aluno deve acessar. Então, nós temos aqui um código joinpad.com. Então, eu vou colocar aqui joinpad.pd.com. Agora, ele vai pedir o código. Eu já copiei, vou colar o código aqui e ele vai fazer a leitura. Na apresentação, eu pedi para que o aluno se identificasse. Para ele entrar, ele precisará acessar com a sua conta Google. Então, eu vou acessar com a minha conta pessoal. Pronto. Ao realizar o login, ele faz uma certa pergunta para o aluno. Vou dizer que eu estou feliz. E agora vai começar a carregar a minha apresentação. Então, vamos começar. Você, como professor, tem o slide inicial, o slide 1. O aluno consegue acompanhar ou via tela de computador ou pelo seu celular. E aí nós temos a primeira apresentação, a primeira interação. Né? O que você sabe sobre as plantas? O aluno clica aqui embaixo, ó, responder pergunta. E ele insere a pergunta aqui. E não precisa salvar nada. O que o aluno digitar, imediatamente já aparece na tela do professor. Eu sei pouco sobre os vegetais. Mas sei que eles realizam a fotossíntese. Como o aluno se identificou, o nome por meio do e-mail, o nome dele aparece aqui. Clicando nesse botão, você tem a possibilidade de mostrar para o aluno todas as respostas. E vale ressaltar que essas respostas elas não têm identificação. Então, na tela maior atrás, se tivéssemos mais respostas, essas respostas apareceriam ali para os alunos. Isso faz com que, essa não identificação, o aluno que é mais tímido se sente mais à vontade de conseguir compartilhar as suas ideias. Vamos para a segunda opção de interação que eu coloquei. Passo a interação, aqui é uma explicação, e aqui a gente tem uma interação de desenho. Aqui você observa que o aluno tem uma ferramenta com diversas cores, um lápis, uma caneta, um marcador de texto, onde ele consegue grifar, digitar um texto, apagar, e aqui o aluno consegue esboçar o desenho. E tudo, gente, é sempre em tempo real. O que o aluno estiver desenhando aqui vai aparecendo para você como um professor.
tá? Em seguida, você tem um próximo tipo de interação, que é aquela arrastável que eu disse para vocês. Então, ele faz a pergunta querendo saber qual dos pontos é a parte sexuada da reprodução. Então, ele pega aquele marcador que eu decidi, que é a perinha, e ele arrasta ou para a região inferior ou para a região superior. Pronto. Quando toda a sua apresentação acontecer, você vai clicar em aqui, ó, fim, end. Ele pede para você inserir um nome, vou colocar aqui como teste, porque a partir deste nome você vai conseguir ter acesso ao relatório que o Peer Deck acaba gerando e eu vou mostrar para você. Clique em salvar e finalizar sessão. Observe que para o aluno já mostra que a sessão foi encerrada e como foi a experiência dele. E para você, professor, tem a possibilidade de compartilhar as respostas por meio do Google Sala de Aula ou gerando um documento. Nesse momento eu não vou fazer isso, por isso que eu vou clicar em cancelar. Posso clicar em sair, vou fechar a aba de visualização do aluno e vou sair da minha apresentação para mostrar para você agora como a gente pode gerar os dados com as respostas dos nossos estudantes. Para você conseguir gerar um documento com as respostas dos seus alunos, você precisa voltar para a tela de apresentação e clicar com o Peer Deck aberto, clicar nessas 3 barras aqui, ó. Temos 2 informações importantes. A primeira é esta, Review Sessions, que vai gerar o relatório de 2 maneiras diferentes, eu já mostro para vocês. E a segunda é esta opção, que se você deixar marcado, faz com que o aluno, para acessar a sua atividade, precisa fazer o login com a sua conta Google. Se você desmarcar, ele não necessariamente precisa desse login para conseguir participar da sua atividade. Eu gosto sempre de deixar marcada, porque com o acesso por meio da conta Google, principalmente se sua instituição tem um e-mail institucional, você consegue identificar a resposta desse aluno. Para gerar o relatório, você vai clicar nessa última opção. E aí você será direcionado para uma nova tela. Essa tela é onde você encontra todas as suas atividades, que nesse caso, nesta minha conta, só tenho uma. Clica aqui no nome da atividade e Open Dashboard. Você vai observar que a apresentação com todas as respostas lá nos slides de interação aparece. E para você conseguir ver a resposta dos alunos, você consegue clicar, passar o mouse por cima, olha só, que ele mostra o nome do estudante. Tá? A mesma coisa acontece quando você tem as respostas e o nome do aluno já aparece para você. Uma outra possibilidade que você tem de gerar o documento é, clicando aqui, Review Sessions, você tem a possibilidade de clicar nos 3 pontos e exportar para uma planilha. Ele faz essa exportação das respostas, dos dados, cria um documento e você pode guardar este documento, o nome do aluno, o e-mail que ele acessou, no slide onde tem a primeira interação, a primeira resposta dele e assim todas as outras interações, certo? Então essas são as 2 possibilidades que você tem para gerar uma planilha com as respostas. Então este foi mais um tutorial, eu espero que a gente tenha ajudado você. Na descrição do vídeo você encontra também o tutorial na forma escrita. Leia a descrição, acesse o site, preencha os campos para que você consiga fazer o download do documento no formato em PDF. E se algo não ficou claro, deixe um comentário aqui para nós, ok? Muito obrigado, até o próximo.